A Deus esses dias, hoje, durante todo o dia, nós leremos apenas um versículo. Mateus capítulo 24, versículo 12. Diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você pode ler como está na sua Bíblia, por favor? O que esfria o amor? O que esfria o amor? Como aquecer o amor? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por estarmos aqui. Eu pedi ao Senhor que nos desse ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Pai, cada um de nós precisamos de muito, de ouvir a voz do Senhor. Pai, estamos tão preocupados e tão ocupados, que muitas vezes o Senhor fala e nem percebemos que o Senhor está falando. Mas, Senhor, mesmo que tenha um coração mais frio e mais duro, que hoje ouça a tua voz nesse lugar. Nós precisamos, ó Deus, do teu socorro. E só o teu Espírito Santo pode trazer-nos de volta ao amor do Pai, como homens e mulheres resgatados pelo sangue do Senhor Jesus. Me coloco diante do Senhor, meu Deus. Não tenho de mim palavras, Senhor. Não sei o que falar, mas que o teu Espírito Santo possa falar conosco hoje, impactar a nossa vida, Senhor, impactar a nossa alma, impactar o nosso coração. Que não sejam palavras, ó Pai, bonitas ou feias, mas que sejam palavras que impactam a nossa vida. Que seja o Senhor falando aos nossos corações nessa noite, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Podemos assentar, por favor. Hoje, pela manhã, nós ouvimos, ontem à noite, uma palavra muito especial. Hoje pela manhã, quem tem a chave, quem tem autoridade, quem tem a chave tem tudo que está dentro do celeiro e pode abri-lo. Durante esses dias, e a bem da verdade, eu imaginei que quem ia pregar seria a pastora Rosana hoje. Só que botaram ela para pregar à tarde. E há uma coisa no nosso coração, e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Muitas vezes você já ouviu esta pregação e esta mensagem: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E até perguntei o que esfria o amor. É a iniquidade. Mas o que é o esfriamento? Nada mais é do que a perda de temperatura. O frio é a perda de temperatura, é abaixar a temperatura. E aqui o Senhor está falando de perder a temperatura do amor. Aquilo que aquece o nosso coração e aquece a nossa alma. Mas afinal de contas, o que é esta perda de amor que o Senhor está falando? É a perda de interesse por Deus e pelo reino de Deus. Quando a gente esfria o amor, estar na igreja ou não estar é a mesma coisa. Quando o nosso amor está frio, nós abandonamos a fé e abandonamos o propósito de Deus para a nossa vida. Nós esquecemos que fomos resgatados, que já fomos livrados do perigo. O esfriamento do amor é quando nós perdemos a comunhão com Deus e o reino de Deus passa a não ser mais prioridade para a nossa vida. Perdemos a prioridade do reino, perdemos a prioridade em relação a Deus, perdemos a prioridade em relação às coisas de Deus. É quando o nosso amor por Deus está esfriado.
E nós passamos a buscar interesses meramente pessoais. E a gente não interessa mais em trabalhar para Deus. É fadigante até mesmo ouvir uma palavra e ouvir uma mensagem. É cansativo muitas vezes quando nós já não temos amor. Porque aquilo que a gente não ama, a gente não tem interesse. Eu sei que aqui muitos torcem para um time de futebol. Quando você torce e está assistindo o seu time de futebol preferido, você torce, você ama, você coloca paixão naquilo. Mas quando você está torcendo por um outro que não é do seu time, você não tem interesse naquilo. Ganhar ou perder, tanto faz. Mas quando você tem paixão, você quer que aquilo ganhe. Assim é o amor por Deus. Quando eu não tenho amor por Deus, tanto faz eu não estar na igreja, tanto faz eu não orar, tanto faz eu não ler a Bíblia, tanto faz ou não estar aqui. Deus já não é mais minha prioridade. Os meus assuntos são a minha prioridade. Agora, o mais interessante de tudo isso, que nós falamos que o esfriamento é a perda de temperatura. O nosso corpo, e nós estamos falando resgatados pelo sangue, o nosso corpo tem grande quantidade de sangue. E o que mantém o nosso corpo aquecido é o sangue. E se nós perdemos o sangue, o nosso corpo morre. Então o que aquece o nosso corpo é o sangue, o que aquece a nossa alma é o amor de Deus. Mas os dois têm uma só fonte. Sangue e amor têm uma só fonte. É Deus, e sai de um só lugar, que é o nosso coração. Então, quando nós perdemos o foco, quando nós perdemos o sangue, nós morremos. Quando nós perdemos o amor, nós morremos. Porque o coração, ele tem a função de bombardear o sangue para todo o nosso corpo, levando vida. E da mesma maneira, o amor de Deus, que é derramado em nossos corações, tem essa função de incendiar Deus dentro de cada um de nós. O coração é a fonte de onde flui o sangue e o amor. E Deus é a fonte do amor, Deus é a fonte da vida. Quando perdemos o amor, perdemos a vida. Quando perdemos a vida, é porque nós perdemos Deus. O escritor bíblico chega a dizer que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procede a fonte da vida. E o apóstolo Pedro chega a dizer mais ainda: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Deus nos amou e nos deu vida. O amor nos trouxe vida. Mas o sangue também é vida. A Bíblia diz que o sangue é vida. E o que nos resgatou e nos trouxe para Deus foi o sangue de Jesus Cristo. O que nos resgatou e pagou o preço foi o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sangue derrubou a parede. O sangue venceu o inferno. O sangue de Jesus nos transportou das trevas para a luz. Então Deus derrama sangue e amor nos nossos corações. O sangue de Cristo e o amor de Deus. O que nos torna vivos e amando inteiramente ao Senhor nosso Deus. Só consegue amar a Deus quem consegue aceitar o preço do sangue de Jesus Cristo. Assim como o corpo, assim como o sangue aquece o corpo, o amor aquece a nossa alma. Se o frio leva ao congelamento e, consequentemente, à morte, também leva à insensibilidade. A perda do amor leva ao congelamento espiritual, leva à insensibilidade espiritual, leva-nos a ficarmos longe de Deus. Estamos aqui hoje, dentro dessa casa, mas é como se, quando a gente perde o amor a Deus, quando a gente está com a temperatura espiritual baixa, é como se estivéssemos em qualquer um outro lugar. Mas quem ama a Deus sabe que aqui não é outro lugar senão a casa do próprio Deus. Aqui eu falo em línguas, aqui eu canto, aqui eu oro, aqui eu louvo, aqui eu engrandeço, porque estou na casa do meu Pai, e na casa do meu Pai eu tenho liberdade para glorificar o nome dEle. Quando eu esfrio o amor,
Na realidade, eu estou crucificando de novo Jesus Cristo. Eu estou assassinando Deus. Porque Deus não é amor. Quando eu esfrio o meu amor em relação a Deus, é porque eu não quero mais Deus na minha vida. E Hebreus capítulo 6 diz que nós não podemos crucificar de novo ao Filho de Deus, aquele que Deus nos deu. Nós não podemos assassinar Deus. Nós não podemos perder o amor. A perda do amor nos impede de servir a Deus, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de estar na igreja, de amar, de abraçar alguém. Quando o nosso sangue vai embora a nossa vida. Quando vai embora o nosso amor, vai embora a nossa comunhão com Deus. Sabe, o que mata o amor, nós já vimos, é a iniquidade. Mas o que pode restaurar esse amor? O que pode fazer com que sangue e amor volte a vir sobre os nossos corações? Quando Deus me trouxe esta mensagem, eu fui pesquisar qual é o último sentido do nosso corpo que se desliga quando a gente morre. É o cérebro? É o coração? Qual é o último sentido do nosso corpo que se desliga quando a pessoa morre? É a audição. A última coisa que desliga quando o nosso corpo morre não é a mente nem o coração, é a audição. Então, enquanto nós conseguimos ouvir, ainda há esperança. Quando a gente não consegue mais ouvir, não há esperança. Quando alguém está hospitalizado no leito de UTI, no leito de morte, o que as pessoas começam a dizer? Não é o nome da pessoa? Tentando acordá-la. Falando com alguém que está morto. Mas isso é um estudo científico, eu não estou inventando absolutamente nada. A audição é o último sentido do nosso corpo que é desligado. Por isso, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Enquanto eu conseguir ouvir, tem esperança para mim. O dia que eu não conseguir mais ouvir, não existe mais esperança para mim. Nem humana e nem fisicamente falando. Quando simplesmente ouvimos algo sem a devida atenção, logo esquecemos. Ouvimos e esquecemos, é um som, é um barulho. O som desse microfone, o som da minha voz. Se aquilo não me chama atenção, eu apenas ouço. Como não tenho interesse naquilo, eu deixo ir embora. É apenas um som. É apenas uma voz. E quando eu apenas estou ouvindo, eu estou demonstrando que aquilo não tem o menor interesse para mim. Então isso não vai fazer diferença na minha vida. Mas quando eu escuto, eu presto atenção. Eu medito naquilo que está sendo falado. Eu gravo aquilo na minha memória. E eu coloco aquilo em prática. Ouvir? Todos estão me ouvindo aqui nessa noite. Desculpa. Ouvindo, todos estamos ouvindo aqui nessa noite. Mas escutando, poucos talvez estejam me escutando aqui nessa noite. Os que escutam é aqueles que meditam, memorizam e praticam. Quantas vezes, quantos cultos você já participou? Quantas pregações você já ouviu? Uns medem a pregação pelo pregador. Não importa o pregador. A palavra é o que importa. O que não volta vazio para o céu é a palavra de Deus. Todos nós já ouvimos inúmeras pregações. Eu pergunto, qual o efeito isso produziu na sua vida até hoje? Muitas pessoas estão na igreja, ouvem a palavra e não acontece nenhuma mudança na vida delas. Elas esperam algo sobrenatural. Elas esperam algo grandioso. O que vai mudar a sua vida não é o espetáculo de um pastor ou de uma pastora. É o efeito que a palavra de Deus vai causar no seu coração, de você escutá-la ou não dentro de você. Vocês, todos nós que estamos aqui, já ouvimos várias pregações sobre amor a Deus, sobre amor ao próximo, sobre misericórdia e sobre perdão. Mas continuamos não amando, continuamos não perdoando, continuamos não exercendo misericórdia. Porque apenas ouvimos, mas não escutamos. Sabe? Quem escuta, medita. Quem medita,
aprende. Quem aprende, aplica aquilo que ele aprendeu na sua vida diariamente. E muito mais quando se trata da palavra de Deus. Quem escuta, medita. Quem medita, aprende. E quem aprende, aplica a palavra na sua vida todos os dias. Amanhã pergunta para quem esteve aqui no culto dessa noite, se ele ouviu ou se ele escutou, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu. O que ele vai colocar em prática daquilo que ele está ouvindo aqui nessa noite. Sabe, o evangelista Tiago diz que nós devemos ser não apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra. Cumpridores da palavra. Não basta eu ouvir. É preciso eu escutar. Quando eu escuto, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu pratico aquilo que eu estou aprendendo. É isso que muda a nossa vida, é isso que muda a nossa história. E aí eu quero ir com você. Em Lucas capítulo de número 24, acontece uma fuga. Uma fuga de 2 cristãos. Uma fuga de 2 discípulos. Uma fuga de 2 homens que conviveram com Jesus Cristo por 3 anos. Mas agora simplesmente eles abandonam tudo e voltam para sua cidade de origem, que era Emaús. Eles estão em Jerusalém. Jerusalém era o lugar da bênção, era o lugar da promessa. É o lugar que o Senhor disse: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas eles saem de Jerusalém. Eles voltam para Emaús. E por que eles estão indo embora? E por que eles estão voltando? Porque eles não acreditam mais no Cristo que havia pregado para eles. O Cristo que veio para salvar, eles não acreditavam mais nele. Ele havia morrido. Os discípulos estão decepcionados com Jesus. Eles acreditaram em Jesus e agora ele está morto. Eles começam a fugir. Tudo aquilo que ele falou para nós não está acontecendo nada. Cadê suas promessas? E eles devem ter se lembrado daquela palavra da cruz, Eloi, 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 lama sabachthani. Olha, se até Deus desamparou Jesus, por que nós queremos ele? E eles também decidem ir embora. Eles estão decepcionados com Jesus. E quantas vezes nós estamos decepcionados com Jesus, nos decepcionamos com a igreja, nos decepcionamos com pastores, nos decepcionamos com tudo. Sabe? Eles queriam um Cristo que os libertasse do Império Romano. Mas estava ali um Cristo que veio buscar e salvar o perdido. Quando a gente acredita em Jesus Cristo pela motivação errada, a gente sempre vai ficar decepcionado. Os 2 discípulos do caminho de Emaús estão decepcionados porque eles estavam acreditando da maneira errada, a motivação errada, que eles acreditavam em Jesus Cristo. E a motivação errada sempre nos faz decepcionar com Deus, com a igreja e com os pastores. A gente sai procurando a melhor igreja. A gente sai procurando um pastor melhor. A gente procura uma pregação melhor, porque a nossa motivação está errada. O que nós devemos procurar não é a igreja, é Jesus Cristo. O que devemos procurar não é um novo pastor, é o pastor. Nós queremos alguém que alimenta o nosso intelecto, mas Jesus Cristo só vai alimentar a nossa alma. A sabedoria só vai vir da parte de Deus. E esse vai trazer para cada um de nós. Enquanto nós tivermos a motivação errada, nós nunca vamos encontrar Jesus. Porque a gente quer encontrar uma igreja que caiba a nós ali como luva. Uma igreja que seja a nossa cara. Um pastor que seja a nossa cara. É isso que decepcionou os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles não estavam em busca de Jesus como Senhor. Eles estavam em busca de um guerreiro, de um libertador, de alguém que usasse a espada. Mas Jesus usou o amor. Sabe, Jesus Cristo, nós devemos buscá-lo não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. E ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o Senhor, ele é Deus. Ele é o Cristo ressuscitado. É o Senhor que saiu dos mortos, que saiu da cruz, venceu os pregos, venceu o Calvário, venceu o diabo, salvou nossas vidas, libertou-nos do inferno, transportou-nos das trevas para a luz.
Ele não morreu para nos dar dinheiro. Ele não morreu para nos dar casa. Ele não morreu para nos dar um império. Ele morreu para nos dar salvação e nos dar vida e vida com abundância. Sirva Jesus Cristo pela motivação certa e você será a pessoa mais feliz da face da terra, a mais bem-sucedida. Pois bem, eu disse que aqueles 2 discípulos estão empreendendo uma fuga porque eles estão decepcionados com a igreja, com Jesus, com a religião, com tudo. O Senhor Jesus se aproxima. E é interessante que a Bíblia diz que o Senhor Jesus se aproximou e caminhava ao lado dos 2 discípulos tristes e decepcionados. Ele se aproxima e anda com eles. Mas sabe, eles não perceberam que Jesus estava andando com eles. Quando a gente está triste, decepcionado e angustiado, a gente não percebe a presença de Jesus Cristo. O esfriamento do amor nos faz perder a presença de Deus. Eu vou repetir isso. O esfriamento do amor faz nos perder a presença de Deus. A gente não sente mais Ele. Sabe quando é que eu dou um glória a Deus e um aleluia? É quando a palavra entra como fogo no meu coração. Se eu nunca dou um aleluia e um glória a Deus, porque a palavra nunca entrou como fogo no meu coração. Sabe? E então, a presença de Deus é fundamental na vida de um cristão. Moisés já dizia: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Sem a presença de Deus não há vida. Então os 2 discípulos caminhavam lado a lado com o Senhor Jesus. Mas depois de 3 dias que o Senhor Jesus havia morrido, o Senhor está ali do lado deles e eles não conhecem mais quem é Jesus. E eu pergunto, você conhece ainda Jesus Cristo? Sabe, 3 dias e eles não conhecem mais o Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou a ser um completo estranho para eles. Eles conseguiam ouvir Jesus falando com eles. Escute isso, por favor. Eles conseguiam ouvir Jesus falando com eles, mas não escutavam Jesus. Eles sabiam que tinha alguém caminhando ao lado deles, mas não sabiam que era Jesus. Eles conseguiam ouvir, mas não escutar. Eles estavam caminhando com Jesus por caminhar. Estavam ouvindo Jesus por ouvir. Aí então, o Senhor Jesus pega as Escrituras e começa a falar das Escrituras para eles. Começando em Gênesis, vai até os profetas, diz a Bíblia. Mas mesmo assim, olha, mesmo Jesus caminhando com eles não percebiam. Mesmo Jesus falando com eles, eles não ouviam. Mesmo Jesus Cristo pregando para eles, eles não escutavam. Ele explicou quem era Jesus de Gênesis aos profetas, mas nada moveu a eles. Aquilo era como se uma leitura qualquer estivesse sendo feita. É como se fosse a leitura de um jornal, e quem estava lendo aquele livro não era um pastor, era o próprio Jesus Cristo, que estava explicando as Escrituras, e aqueles homens não ligavam porque eles estavam decepcionados. Eles queriam um Cristo que não existia, porque o Cristo da cruz não é o Cristo que o mundo quer. Não é o Cristo que vai te encher de dinheiro, de riquezas e de bens, mas é o Cristo que vai te levar para o céu como caminho, verdade e a vida. Sabe, o Senhor Jesus havia dito que ressuscitaria, e Ele está ali ressuscitado, mas eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Sabe, quando a gente perde o amor, quando o nosso amor esfria, verdadeiramente, toda a palavra de Deus perde sentido para nós. Eu vi aqui as irmãs profetizando os 11 frutos proféticos da igreja. Os 11 frutos proféticos da igreja. Você lembra os 12 frutos proféticos desse ano? Não, a gente já esqueceu deles. A gente já não se lembra deles. Sabe, porque a gente só está ouvindo e não escutando. Eles estavam decepcionados porque Jesus Cristo morreu. Mas a morte de Jesus Cristo não foi o fim. Era o início de uma nova jornada de vida e de vitória que Ele estava trazendo para mim e para você. O Senhor Jesus estava
dizendo exatamente que não importa o que aconteça, a palavra dele vai se cumprir. Mas é interessante, pastor Simei, que depois, quando o Senhor Jesus entra lá dentro do templo, ele disse: olha, quando ele falava, o nosso coração ardia. Não adianta o coração arder. Quantas vezes você sai do culto e diz: olha, que pregação linda, que pregação maravilhosa, que palavras belas, mas elas mudou você em quê? Ele disse: a palavra nos arde, mas Jesus não quer que a palavra nos arda o coração, que incendeie o nosso coração, que incendeie verdadeiramente a nossa alma. Sabe, não apenas uma ardência, mas de fato o poder de Deus atuando na nossa vida. O Senhor diz que não quer uma palavra, uma adoração mecânica de nenhum de nós. Sabe, a gente entra na igreja dia após dia, sai dia após dia. Muitos continuam com a vida triste, angustiada, infeliz, porque a gente não encontrou Jesus ainda. A gente até encontra uma igreja, a gente até encontra pastores com belas palavras, mas a nossa vida não muda enquanto a gente não encontrar Jesus Cristo. Enquanto a gente não encontrar o Deus verdadeiro. O Senhor disse: o meu povo, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, não é adoração mecânica. Não é adoração com os lábios, é com o coração, é com a alma, é o fluir do amor de Deus. Atos 7,39 diz que o povo de Deus estava lá no deserto, mas o coração estava no Egito, comendo melões, alho poró, estava comendo toda a comida do Egito. Muitas vezes a gente está na igreja, mas o nosso coração não quer estar aqui, porque o nosso coração vai estar onde está o nosso tesouro, e o nosso tesouro precisa ser Jesus Cristo. E quem acha o bom tesouro vai e vende tudo quanto tem e vem e compra aquela pérola de grande valor. Se o seu coração está aqui com Deus, o seu coração vai incendiar de Deus nessa noite. Vai incendiar por Deus. O seu coração não vai voltar atrás. Sabe, há um versículo na Bíblia que eu fiz questão de gravar e vou ler. Salmo 81. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo me escutasse, não ouvisse. Mas ah, se o meu povo me escutasse. Se o meu povo andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Ah, se o meu povo me escutasse e andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhes abateria o inimigo, e isto duraria para sempre. Eu sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel saído da rocha. Se o meu povo me escutasse, será sustentado, guardado e abençoado. Sabe? Pois bem, há apenas uma ardência no coração. Jesus caminha com eles, não percebem. Mas quando chegam a Emaús, porque Jesus nos acompanha, mesmo quando a gente está indo na direção errada, porque Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Muitas vezes você está na vida completamente errada e diz: mas Deus está me abençoando. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é inigualável. Ele vai te acompanhar antes que você caia no poço. Ele vai tentar te convencer a voltar e mostrar que o que mais importa é o amor por Ele. E Ele chega a Emaús com os discípulos que estão fugindo. E o Senhor Jesus faz com quem vai para mais longe, porque Ele queria saber a decisão daqueles homens, se eles queriam ou não andar de verdade com eles. Quando o Senhor Jesus dá a parecer que vai mais longe, os discípulos dizem assim: Senhor, fica conosco, porque já é tarde. O Senhor só está esperando um convite seu. Fica comigo, Senhor. Entre na minha vida, entre na minha casa. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus entrou para ficar com eles, porque eles ofereceram um jantar para Jesus. Qual foi a vez que você ofereceu um jantar para o Senhor Jesus? Que você ofereceu a sua vida para Ele, um banquete para Deus.
Fiquem conosco, Senhor, porque já se faz tarde. Vocês cantaram aqui ainda há pouco, sabe? Quando Jesus Cristo está com eles à mesa, a Bíblia Sagrada diz que ele pega o pão e ele vai começar a cortar o pão. Bastou apenas um gesto de Jesus. E a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. Sabe, meu amado irmão, bastou apenas um gesto de Jesus na cruz para mostrar o grande amor dele por mim e por você. Não precisa mais nada ser feito, tudo já está feito. Senhor, move o meu coração, você diz, ele já moveu. Senhor, liberta a minha alma, ele já libertou. Você diz, Senhor, faça alguma coisa por mim, ele já fez. A cruz está vazia. A cruz está vazia. A cruz está vazia. Ele já fez tudo. O que você precisa é não ter mais uma ardência no coração, mas é amar a Deus. E Jesus entrou, e Jesus fez uma festa com eles, e Jesus mudou a vida deles, e Jesus redirecionou a vida deles. Jesus sempre redireciona a nossa vida. Sabe, você se lembra que eu disse que eles estavam fugindo de Jerusalém? Mas quando eles conhecem Jesus, o gesto dele, a Bíblia diz que imediatamente eles voltam para Jerusalém. Quem conhece Jesus de verdade, volta imediatamente para Ele, para o plano dEle, para o propósito dEle. Sabe por quê, meu amado irmão? Agora que eles encontram Jesus, a alegria está de volta. Ele não está morto, Ele está vivo. Ele não mente, Ele fala a verdade. Ele não decepciona, pelo contrário, Ele revoluciona a nossa vida e a nossa história. Sabe? O que o Senhor Jesus estava dizendo para aqueles dois discípulos foi... E eu digo para a igreja, o diabo não venceu. O ódio não venceu. A cruz não venceu. O martelo não venceu. Os pregos não venceram. O túmulo não venceu. O diabo não venceu. Jesus Cristo está vivo, ressuscitado. O que morreu na cruz foi o pecado, a falta de esperança, a depressão, o medo, a angústia, a dor, a infelicidade. Isso sim está morto, mas Jesus Cristo está vivo. Sabe, e ele ainda tomou a chave da mão do diabo, trancou o inferno para declarar que só ele é o Senhor da nossa vida e do nosso coração. E uma outra parte ele chega a dizer, se meu povo desse atenção no que eu falo, a sua paz seria como um rio. E eu vou partir para o encerramento agora, dessa reflexão que vai ser rápida nesta noite. Você se lembra que eu disse para você que o último sentido a se desligar do corpo humano é a audição? Pois bem, o que foi que redirecionou aqueles discípulos? Quando eles conseguiram escutar Jesus, no gesto que ele fez, quando seus olhos se abrem, para conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, não o Jesus dos pregadores de hoje, mas o Jesus da cruz, mas que não está na cruz, que ele está ressuscitado. Não o Jesus da cruz, que muitos querem que seja ele aquele que dá dinheiro, dá alguma coisa para alguém. Não, ele não dá dinheiro, ele dá salvação, ele dá perdão, ele dá vida eterna, ele dá uma cidade onde as ruas são de ouro e os muros são de cristais. Pois bem, quando paramos de ouvir, é o fim de tudo. E aí eu desafio esta igreja mais uma vez, por que foi que Lázaro ressuscitou? O poder de Deus, sim, é o poder de Deus. Mas por que Lázaro ressuscitou? Como pode? Como pode o Senhor Jesus falar com o morto? Eu não disse que o último sentido a desligar é a audição. O Senhor Jesus, Lázaro, vai falar uma palavra para Lázaro. E Lázaro, mesmo morto, consegue ouvir. Mesmo no túmulo, morto, há 4 dias ele consegue ouvir Jesus. Eu não sei aonde você chegou, mas se você ouvi-lo nessa noite, ele vai te tirar de onde você está.
e vai te transportar para um novo momento da sua vida e da sua história. Lázaro estava morto havia 4 dias, não havia mais esperança nenhuma. Mas o Senhor Jesus simplesmente disse: Lázaro. Isso sempre me desafiou, como ele fala com o morto. Mas quando ele fala, até os mortos ouvem a sua voz. Até os mortos podem ressuscitar. Eu não sei qual é a sua história aqui nessa noite, mas uma coisa eu tenho certeza: Ele quer que você ouça a voz dele, para que ele possa ressuscitar e reescrever a sua história, a sua vida. Talvez você se decepcionou comigo, com algum pastor, se decepcionou com a igreja, se decepcionou com alguma coisa, mas está aqui aquele que não decepciona. Ele não está aqui, ele está aqui, é aquele que anda conosco e aquece a nossa alma. E ele disse: Lázaro, sai, vem para fora. E Lázaro ouviu lá no túmulo, morto há 4 dias, se decompondo, Lázaro ouviu. Interessante que o versículo bíblico vem e diz: e Lázaro saiu da sepultura. Hoje haverá ressurreição aqui dentro dessa casa. Ressurreição de esperança, de fé, de ânimo, de alegria, de comunhão, com amor a Deus. Mas para isso você tem que aprender a ouvir. Que a palavra pregada não é minha, é de Deus. E o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Igreja, ouça apenas a voz de Deus. Não acredite mais nos boatos do diabo. Você está resgatado e salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Você é fruto do amor de Deus. Se alguém diz que é o seu fim, Jesus disse: é a sua ressurreição nessa noite. O diabo espalha muitos boatos a nosso respeito, mas Deus só fala a verdade para nós. E aí, meu amado irmão, não basta nosso coração arder, é preciso ele se incendiar. É preciso fazer como os discípulos do caminho de Emaús. É preciso convidar Jesus para entrar. E quando nós convidamos ele para entrar, ele vem e faz morada em nossos corações. Não é o hino que vocês cantam a cada dia, que está em João 14, 23? Sabe, quando nós ouvimos Jesus, nós vamos dar a resposta que Isaías deu. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas nós começamos falando que a iniquidade esfria o amor. Passamos por Emaús, por Jerusalém, por uma história na cruz, que não é história, é um fato real e verdadeiro. Mas qual é a intensidade do amor que Deus quer que eu e você tenhamos por Ele? Vamos ver se nós amamos, qual a temperatura do nosso amor dessa noite, e concluímos com isso. Qual é a intensidade do amor que nós temos que ter por Deus? Ele diz que o amor que nós devemos ter por Ele é com toda a nossa alma, é com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Lucas 10, 27. Mas o que é amar a Deus com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração? Se amar a Deus com a intensidade maior de tudo, com o coração, com a mente, com a alma, com o corpo, você consegue entender como o sangue leva vida para dentro de cada um de nós. O que Deus quer, o amor dele, é um amor intenso do corpo, da alma, do espírito, do coração, de cada célula, respirando, dizendo: eu amo a Deus. O que é esse amor intenso de Deus? Será que nós já o amamos? Paulo, quando está indo para ser preso em Roma, os discípulos tentam dissuadi-lo. Ele diz assim: eu estou pronto. Você pode repetir isso? Paulo disse: eu estou pronto. Você pode repetir: eu estou pronto. Eu estou pronto. Mas não repita o resto, porque Paulo disse: estou pronto para ser preso e estou pronto para morrer por Jesus. Isso é amor intenso. Eu estou pronto para morrer por Jesus. Nós estamos prontos para isso? Sabe, o amor tem que ser intenso.
E esse amor intenso do corpo, da alma, do espírito, de cada célula do nosso corpo, o Senhor diz o seguinte: é um amor maior do que o amor pelo filho. Olha aqui para mim, é isso que eu estou repetindo, é verdade. O Senhor disse: me amar com toda a sua intensidade é me amar mais do que você ama o seu filho. Eu ouvi a pastora Rosana falar aqui hoje que ela vira uma leoa quando toca nos filhos dela. Será que essa leoa fira quando alguém faz uma piada com o nome de Jesus? Será que nós nos tornamos leões e leoas para defender a nossa fé e o evangelho? Olha o que o Senhor disse: se você me ama com o coração, com a alma e o espírito, o seu amor tem que ser maior do que você ama sua filha e o seu filho, maior do que você ama seu esposo, maior do que a sua esposa. Eu não estou inventando nada. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus capítulo 10, verso 37 a 39. Nós temos esse amor a Deus, de morrer por Ele. O amor de amar Deus mais que eu amo meu filho, mais que eu amo minha filha, mais que eu amo meu esposo e minha esposa. Nós temos dois personagens bíblicos que mostrou isso. Abraão, ele deu filho e mostrou: eu amo mais a Deus do que meu filho Isaque. Ana pega seu filho Samuel e dá para Deus. Ela está demonstrando: eu amo muito mais a Deus do que meu filho Samuel. É tão fácil dizer que ama a Deus, mas é tão difícil praticar isso. Sabe, quando o Senhor Jesus chamou os discípulos, eles deixaram tudo. E chegou um momento que Pedro disse: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? Qual foi o tudo? Qual foi o tudo? Qual foi o tudo? Qual foi o tudo que Pedro e os discípulos deixaram? Aí vem um versículo da Bíblia que diz assim: e eles, quando chamados por Jesus, deixaram o barco, deixaram seu pai e seguiram Jesus. Isso é amor. Quando eu amo Deus mais do que eu amo meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa. Quando nada é embaraço para que eu sirva a Deus. Quando eu deixo tudo, deixo o barco, deixo profissão, se for necessário, para realizar a obra de Deus. Quando eu deixo o meu pai, quando eu deixo tudo por amor a Cristo. Sabe, o nosso amor só será conhecido quando nós sacrificarmos alguma coisa em favor de Deus. Nosso amor só será conhecido se nós aprendemos a sacrificar alguma coisa em favor desse amor. Mas a gente não quer sacrificar sequer o nosso tempo para estar na igreja mais, porque nosso amor, a temperatura está fria demais. Nós não temos paciência para dobrar o joelho e passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas falando com o papai, aquele a quem eu amo de verdade. Nós não temos paciência de permanecer na presença dele. E a Bíblia diz em 1 João 3,16: e nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Não existe amor sem sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Não existe amor sem entrega. Não existe amor sem intensidade. Sabe, muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus, com a igreja, com alguém, porque nós não conhecemos Jesus de verdade. O Senhor Jesus conta-nos uma história que vai chegar o dia que as pessoas vão dizer para ele: Senhor, mas nós comemos e bebemos na tua presença. Nós frequentamos a igreja. E o Senhor vai dizer assim: olha, faça de mim, eu não conheço vocês, eu não sei quem são vocês, eu não sei de onde vocês vieram. Afastai-vos de mim porque vocês praticam a iniquidade. Sabe, o evangelho tem que nos chamar à responsabilidade, uma mudança de vida. Eu não posso estar na igreja por estar. E concluo com esses 2 mandamentos, 2 versículos. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados do meu Pai. Porque você me ama, será amado do meu Pai, e eu também o amarei. Quem me ama, disse o Senhor Jesus, faz o que eu ordeno. Quem me ama, faz o que eu mando. Quem não me ama, não me obedece. João 14, 23 e 24. Quem me ama, faz o que eu ordeno. Quem não me ama, não me obedece. Você se lembra quais foram as últimas perguntas que o Senhor Jesus fez para Pedro? Pedro, tu me amas? Pastores, igreja, povo de Deus que está aqui, está nos ouvindo.
Fica essa pergunta do Senhor Jesus para Pedro e para nós: Pedro, tu me amas com o coração, com a alma, com a intensidade? Você está disposto a sacrificar tudo por causa desse amor? Volta ao primeiro amor. Todavia, há uma coisa errada: você não me ama como no princípio. Pense naqueles tempos do seu primeiro amor. Como você está diferente agora? Volte para mim outra vez e trabalhe como fazia antes. Apocalipse 2, 4 e 5. O que aquece o amor é o abandono ao pecado. O que aquece o amor é chegar na cruz e ver que ela está vazia e convidar Jesus: Senhor, entra e faça morada na minha vida. Se você buscar a motivação errada, você nunca vai encontrar Jesus. Você não vai encontrar Jesus na igreja. Você não vai encontrar Jesus num templo. Você não vai encontrar Jesus Cristo em qualquer lugar. Você vai chegar à cruz e a cruz vai te mostrar que Jesus Cristo é aquele que morreu, ressuscitou, está vivo e que devemos amá-lo com toda a intensidade do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito. Não sirva Jesus pela motivação errada, sim pela certa. Curve a sua cabeça por um momento e feche os seus olhos, por favor. Um momento a mais. Já vamos devolver aqui para as senhoras, mas um momentinho. Que amor eu tenho por Deus. Que amor eu tenho por Deus. O que é mais importante na minha vida? Deus ou minha profissão? Deus ou meu emprego? Deus ou minha empresa? Deus ou meu esposo? Deus ou meu filho? Deus ou minha filha? Deus ou meu namorado? Deus ou minha namorada? O que é mais importante? O Senhor disse: se você me der prioridade, buscando o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas te serão acrescentadas. Descanse nos braços de Deus e você vai ver: ah, se meu povo me escutasse, eu sustentaria com trigo mais fino e o mel saído da rocha. Só você, que nessa noite precisa ser redirecionado e voltar para o Cristo da cruz, o Cristo ressuscitado, e quer fazer isso, coloque a sua mão por sobre o seu coração, onde você está agora. Eu quero fazer uma oração por você. Pai, eu não sei quem colocou a mão por sobre o seu coração, Senhor, mas Tu sabes qual o efeito que essa palavra surtiu na vida de cada um de nós que viemos aqui nessa noite. Tu sabes, Senhor, qual é o efeito dessa palavra. É como aquela de Lázaro. Quando o Senhor chega na porta do túmulo e diz: Lázaro, Lázaro. Ah, se você escutar Deus nessa noite, a sua paz será como um rio. O seu coração não vai mais arder com a palavra, mas vai incendiar com a palavra de Deus. Você não terá mais uma temperatura baixa no seu relacionamento com Deus, mas será um fogo incendiado no seu coração, porque você está com a motivação certa, conhecer Jesus Cristo. Pai, que esse amor, o amor do Senhor, como está em Romanos 5,5, seja derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado, e saiamos daqui hoje, Senhor, com o encontro com o Senhor, verdadeiramente como o Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.